Hoje, nós vamos falar da evolução artística de Naruto. Em certos aspectos, a obra tem semelhanças com One Piece. Uma das principais é que tanto Kishimoto quanto Eiichiro Oda foram amplamente inspirados por Dragon Ball, um dos mangás mais adorados da história, que é uma criação de Akira Toriyama. Essa ideia de um personagem principal ir crescendo junto com o mundo ao redor dele, indo da infância / adolescência até a vida adulta, é uma característica presente tanto em Dragon Ball quanto em Naruto. Em Naruto, nós passamos por 3 pontos individualmente estilizados e separados no tempo, que são suas 3 partes. Em cada uma delas, existem grandes mudanças na aparência dos personagens principais. A obra é ambientada em um mundo fictício, com um layout cheio daquela estética japonesa clássica, com casas de clãs, dojos de treinamento, cadeias montanhosas e templos antigos. Tudo tem, intencionalmente, um visual um pouco arcaico nesse universo, e ainda assim, você não tem a impressão de estar lendo uma coisa antiga, porque a arte em si é cheia do seu charme próprio. O fato de nós começarmos tendo o ponto de vista do Naruto ainda criança, nos passa a impressão de que aquele mundo ninja é divertido e cheio de aventuras. Os principais elementos dramáticos da primeira parte são mais focados do lado emocional, onde você simpatiza por aquele moleque que é extremamente marginalizado. E mesmo nessas horas, a arte é até limpa, sem sombras mais pesadas, nem desenhos mais cheios de tinta, o que daria aquele aspecto mais sombrio. Um ponto relevante é que, pelo menos no começo, o Kishimoto usava bem pouco o recurso das onomatopeias, deixando as reações dos personagens ambíguas em várias oportunidades. Isso era aproveitado bem nas cenas cômicas. Efeitos mais sofisticados também não fizeram parte do que foi o Naruto clássico. Geralmente o que se tem ali na página são basicamente 2 cores, preto e branco, a tinta nanquim pura sem tons de cinza. Pelo menos na primeira parte, mas indo para a segunda parte, que seria o Shippuden, aqui o sombreamento ganha um peso maior e as páginas, no geral, adotam um tom mais escurecido. Isso se deve porque nessa parte a história se torna mais séria e a vida e a morte são coisas muito mais presentes nesse momento. As cenas de ação refletem isso muito bem. Se você comparar com o clássico, o Shippuden tem cenas de ação muito mais poluídas, visualmente, com muito mais tinta na página, deixando o desenho mais carregado. O mesmo vale para cenas emocionais e alguns cenários em ruínas. Isso também se deve ao fato dos caras terem ficado muito mais poderosos aí, causando aquelas destruições em massa absurdas que nós vimos. Nesse meio tempo, além do sombreamento mais detalhado, os efeitos digitais entraram na mistura, o que beneficiou muito não só as imagens estáticas, mas também a sensação de velocidade nas cenas de ação. Outro ponto são as roupas e os designs dos personagens, que nessa segunda parte assumem linhas mais irregulares e desenhos muito mais esquisitos. Aquela praticidade da estética ninja, que era até mais pé no chão, lentamente foi desaparecendo, à medida que os poderes foram ficando mais místicos, de acordo com o folclore japonês, e a espiritualidade se tornou um elemento central no mundo de Naruto. Passamos do Kishimoto desenhando kunais, shurikens e katanas para uma recriação dessas mesmas formas, só que agora de uma maneira em que elas viram os próprios jutsus, feitas de chakra. O Rasen Shuriken e o Chidori do Sasuke são bons exemplos disso. Sendo um mundo inerentemente japonês, ele reúne todas as influências culturais japonesas significantes, criando um mundo atraente para a obra, mesmo para leitores ocidentais. E ao comparar com os outros mangakás, nós vemos que o Kishimoto também teve uma curva de evolução considerável, mas chegou em um ponto em que durante anos e anos a arte mudou muito pouco, o que torna ele um dos artistas mais consistentes de todos. Se você pegar o começo e o final do Shippuden, vai notar que as mudanças são bem pequenas, mas se fizer isso com o clássico, vai ver que elas são bem maiores. Ao contrário de Bleach, por exemplo, onde os personagens mudam completamente, desde o formato do rosto até a anatomia. Por ser uma obra bastante emocional, o Kishimoto escolheu não fazer os personagens principais muito caricatos, então eles são bem simétricos e sem aquelas expressões mega exageradas que outros mangá shonen possuem. Mas acho que um ponto dos mais interessantes é como o Kishimoto consegue ser ótimo em composições.
que podem ter centenas de ideias compiladas como símbolos, corte de cabelo, jutsus e etc. E ele faz isso em incontáveis situações sem perder a identidade visual própria, tanto que ele junta tudo isso depois e não parece uma coisa forçada. A Akatsuki, as bijus, as figuras históricas, todo mundo tem um visual diferente entre si e ainda assim familiar. Isso é uma coisa impressionante. E agora vamos falar da parte 3, que é a que gera mais discussão, porque quando o Kishimoto terminou o Shippuden, ele parou de trabalhar nesse universo, apesar de ter dado aval para a produção de Boruto. A parte 3 é basicamente o começo de uma nova geração. Os desenhos saíram da mão do Kishimoto e agora são feitos pelo Mikio Ikimoto. E apesar dele tentar emular o estilo da obra original, eu tenho que ser sincero e falar que não chega nem perto. Os roteiros, por sua vez, ficaram por conta do Ukyo Kadachi. Mas eventualmente o próprio Kishimoto resolveu voltar à ativa e trabalhar nessa nova fase. Essa terceira parte imita propositalmente o estilo visual do Kishimoto, só que ainda assim existem algumas diferenças interessantes. As rachuras, que representavam os ferimentos sérios, praticamente sumiram na nova geração, e a falta de cenários do original agora virou o exato oposto, com uma abundância deles. Mas vamos falar do design, que é muito criticado e com razão. Dessa vez, eles não parecem tão orgânicos como no original, ainda mais levando em conta que esse mangá é mensal, então deveria ter uma arte ainda melhor que a do Naruto. O que só torna o Kishimoto ainda mais impressionante, já que ele fazia aqueles desenhos absolutamente insanos numa publicação semanal, e eram raras as vezes que não saía capítulo novo devido a algum tipo de atraso. A verdade é que alguns personagens de Boruto nem parecem do mesmo universo criado pelo Kishimoto. Isso pode ser bom ou ruim dependendo da sua preferência, mas eu acho que deveriam ter tomado o caminho de Dragon Ball, que mesmo depois que o autor original se aposentou, a obra ainda continua com uma certa unidade, pelo menos até onde foi possível. A maior parte do hate em cima de Boruto não vem dos aspectos técnicos que eu acabei de falar. A verdade é que vem sobre o próprio personagem e sobre como ele deveria agir, já que é inevitável compará-lo com o Naruto. Mas sendo justo, esse é um universo quase que completamente diferente. Em Boruto, a molecada tem até fast food, então aquela identidade mega japonesa se perdeu um pouco nessa nova fase, que é bem mais ocidental e quebra um pouco a unidade com o Naruto clássico e o Shippuden. O protótipo de Boruto foi o Naruto Gaiden, feito pelo próprio Kishimoto. É uma história de volume único que deu uma ideia do que viria depois dos eventos de Naruto e nos apresentou alguns dos avanços daquele mundo, trazendo tudo para um estilo mais moderno. Daí pra frente, os avanços tecnológicos se tornaram cada vez mais importantes na história, especialmente em termos de armas, que acabou por dar um contraste ainda maior com o original. Vai ser interessante ver a evolução artística de Boruto ao longo dos anos. E agora, com o Kishimoto trabalhando junto, ele pode até dar uns pitacos sobre a arte. Quem sabe algum dia eu não esteja gravando sobre a evolução artística de Boruto e sobre como melhorou com o passar do tempo. Afinal, essa curva de evolução é uma coisa bastante comum no mundo dos mangás. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Nós estamos lutando para chegar na marca dos 1000 inscritos e com a sua ajuda podemos ficar um pouco mais perto do nosso objetivo. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.